A inocente florista que conquistou o coração de um amante com seu amor puio. Era uma manhã ensolarada em Santa Luzia, uma charmosa cidade costeira, onde o aroma de flores e o som das ondas criavam uma sinfonia perfeitas. Clara, a florista sonhadora, movia-se entre vasos coloridos com a graça de uma mariposa. Suas mãos delicadas acariciavam as pétalas e cada criação era mais que um arranjo. Era uma expressão do amor e da felicidade que ela desejava compartilhar com o mundo. As flores em sua loja eram encantadas, segundo algumas lendas locais. Diziam que cada botão tinha uma história, um segredo. Clara acreditava nelas, especialmente no botão de rosa, que sempre atraía um vermelho profundo que parecia pulsar como um coração. Mas esse dia não seria como os outros. Enquanto Clara organizava um buquê especial para uma noiva radiante, as portas da loja se abriram com um tilintar suave. Rafael entrou, alto, com um olhar que parecia carregar o peso de 1000 indústrias. Ele se aproximou, como se magnetizado. Clara, com um nó na garganta, serviu-lhe um sorriso tímido. As flores a haviam ensinado a ser gentil, a enxergar o que muitos não viam. Por trás do sorriso radiante de Rafael, no entanto, havia sombras. Seu passado era uma tempestade de responsabilidades e segredos, e agora ele tentava encontrar abrigo na luz que Clara oferecia. Essas flores, elas parecem viver, comentou Rafael, a voz profunda, enquanto admirava um arranjo de girassóis vibrantes. Clara, ruborizando, explicou com paixão o significado de cada flor. Ela falava sobre amor, felicidade e a magia que cada composição trazia. Ao ouvir suas palavras, Rafael sentiu algo que há muito não sentia: esperança. A pureza de Clara contrastava com seu mundo repleto de negócios e pressões familiares. Mas, no fundo, Clara lutava contra a vozinha que lhe dizia ser impossível. Como uma flor delicada poderia se entrelaçar com a vida de um magnata? E se ele descobrisse que por trás da sua... Ele não pode gostar de mim, pensou, seu coração batendo descompassado. Enquanto isso, um segredo estava prestes a emergir. A família de Rafael tinha raízes que conectavam seu passado ao coração de Clara. Quando o pai dele descobrisse que seu filho estava se envolvendo com a florista que tantos rumores envolviam, tudo poderia desmoronar. O sol se pôs, pintando o céu de laranja e roxo, e a loja de flores iluminada parecia um farol em meio à tormenta. Clara e Rafael estavam prestes a entrar em um caminho repleto de revelações e desafios emocionais, onde o amor poderia ser tanto um afago quanto uma prisão. Seria possível que a beleza de um amor tão puro pudesse resistir ao peso dos segredos? O que seriam as flores senão as histórias que as conectavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol começou a desaparecer, tingindo o céu com tons quentes de laranja e roxo, quando Clara e Rafael trocaram olhares. O ambiente estava carregado de expectativa, como se até as flores sentissem a energia da conexão entre eles. Mas, de repente, um grito cortou aquele momento mágico. Clara! A voz era familiar e autoritária. Era Helena, a melhor amiga de Clara, e ela estava transtornada. Clara virou-se, o coração parando por um momento. Precisamos ir. É o Júlio. Ele se machucou.
O sangue de Clara ferveu. Júlio, seu irmão mais novo, era o seu mundo. O que aconteceu? Perguntou, a voz presa na garganta. Ele estava brincando na praia e caiu numa pedra. Está imobilizado, não se move. Helena respondeu, pálida, a respiração ofegante. A sala de flores ficou em silêncio. O olhar de Rafael escureceu. Ele poderia sentir a urgência no ar. Clara mal conseguia pensar. O mundo que antes parecia cheio de possibilidade, agora desmoronava, com uma simples menção ao nome de seu irmão. Olhou para Rafael, que permaneceu firme, uma presença reconfortante enquanto ela lutava para processar. Eu vou com você, Rafael disse, sem hesitar. O impulso dele a tocou. Ele não a conhecia o suficiente, mas estava lá, pronto para ajudar. Vamos! Assim que saíram, o sol se escondeu, deixando a cidade e o coração de Clara envoltos em sombras. Elas correram até a praia, onde um grupo de pessoas já se reunia em torno de Júlio. Clara tomou um fôlego e empurrou a multidão. Seu coração martelava. O que se passou? O que poderia ter acontecido com seu pequeno? Quando ela finalmente chegou até ele, encontrou Júlio deitado, a dor estampada no rosto, enquanto alguém tentava acalmá-lo. Ela se ajoelhou ao lado dele, tomando sua mão. Júlio, estou aqui, meu amor. Mas o que ela viu então fez seu sangue congelar. O olhar de Júlio estava fixo em um ponto além dela, e então, como se estivesse apenas esperando esse momento, ele sussurrou. Clara, eu vi o papai. Ele estava aqui. Alarmada, Clara olhou para a multidão. O coração começou a disparar. Papai? O pai deles havia desaparecido há anos e a família nunca soube o que tinha acontecido. Por que Júlio falaria dele agora? Rafael olhou para Clara, confuso e preocupado. O que ele quer dizer com isso? Júlio, o que você viu? Clara perguntou, a voz embargada, uma mistura de esperanças e medos começando a se formar. Ele estava com uma caixa. E na caixa estavam flores, as mesmas que você usa na loja. As palavras da criança saíam desordenadas, enquanto os olhares nas faces dos curiosos começavam a se transformar em murmúrios desconfiados e inquietos. Rafael, percebendo a gravidade da situação, passou a mão pelo cabelo. A tensão crescia. Clara sentiu como se o chão estivesse se desmanchando sob seus pés. E se a presença do pai voltasse para trazer não apenas suas lembranças, mas os segredos há muito enterrados, o murmúrio crescente das vozes ao redor misturava-se com o som de suas próprias dúvidas. O que mais Júlio tinha visto? Que mistério estava prestes a ser revelado? Com o coração disparado, Clara sabia que a vida que ela e Rafael podiam construir juntos agora estava ameaçada por um passado que jamais poderiam escapar. Júlio, me conta mais! Ela pediu, a urgência em seu tom, mas tudo ao seu redor parecia se desvanecer, deixando apenas a sombra de um segredo que poderia mudar tudo. E enquanto alguém chamava uma ambulância, Clara sentiu que estava agarrando uma flor espinhosa, e em cada espinho, uma nova dor. O que mais está escondido nessa história? Clara segurou a mão de Júlio com toda a força que pôde. O olhar perdido do irmão a perfurou como uma lâmina, e cada palavra dele pesava como chumbo. Oi, Júlio. Me conta mais! O desespero na sua voz não passou despercebido. As flores da sua loja? Júlio continuou e as palavras saíram entrecortadas. Eu vejo ele, Clara. O choro da criança partiu o coração dela em 1000 pedaços.
Rafael estava ao lado, a preocupação pintada em seu rosto. Ele apertou o ombro de Clara, buscando dar força. Mas Clara estava mergulhada numa tempestade de dúvidas. Por que Júlio mencionou o pai? Ele nunca falara sobre o pai antes. A presença do homem que desaparecera como um fantasma do passado voltava. Envolta em mistérios que Clara tentava esquecer, alguém da multidão gritou: "Chamem o SAMU!" Uma ambulância ecoou ao fundo, mas Clara mal ouvia. O mundo girava. O que Júlio tinha visto? A sensação de um pressentimento gelado a envolveu. Ela olhou para Rafael e, por um instante, tudo parecia distante, até o olhar angustiado de seu irmão. "Júlio, você tem certeza?" Clara perguntou, colocando a mão na bochecha dele. Mas Júlio apenas balançou a cabeça lentamente. Ele parecia lutando contra algo maior do que eles podiam entender. E naquele momento, o garoto começou a tremelicar, como se estivesse novamente em contato com a visão do pai. "Ele me pediu para não contar, Clara. Ele quer que fique em segredo." A multidão se agitou, sussurros apressados se espalhando como fogo. Clara sentiu a pressão em sua cabeça. Alguém disse: "Segredo? Que história é essa?" E logo outras vozes se juntaram. O caos estava se instalando e ela precisava de respostas. "Júlio, por favor, você sabe onde ele está?" Clara insistiu. Era como se estivesse tentando desenhar um mapa em uma folha em branco, mas as linhas não a levavam a lugar nenhum. Antes que Júlio pudesse responder, uma nova figura surgiu entre a multidão. Era a senhora Helena, com seu olhar severo e uma expressão que Clara não conseguia decifrar. "Clara, você não sabe o que está fazendo. Ele não deve ser mencionado." A voz dela era carregada de uma urgência que ergueu a tensão no ar. Clara olhou para a amiga, o coração batendo descompassado. "Helena, mas o que está acontecendo? O que você sabe?" A senhora Helena respirou fundo e, antes que pudesse responder, um grito cortou o ar, mais agudo e desesperado do que qualquer outro que Clara já tinha ouvido. "Rafael!" Era outra voz e Clara virou-se. O próprio Rafael tinha uma expressão que misturava medo e raiva. Neste momento, um homem se destacou por trás de Helena. Ele era alto e imponente, e Clara imediatamente sentiu um arrepio na espinha. Ele apontou para Rafael e sua voz transpareceu uma ira ainda mais intensa. "Você, o que está fazendo aqui? Você não deveria ter voltado." A revelação estourou no ar como um balão furado. Rafael a olhou, a confusão em seu olhar fazendo seu coração acelerar. "Quem é esse homem?" "O que você sabe sobre mim, Clara?" A indignação e o desespero entrelaçavam-se em sua pergunta. E com isso, a tensão estourou. Clara compreendeu que a relação dela com Rafael nunca mais poderia ser a mesma. Ele era mais que um amante. Havia um segredo profundo e sombrio envolvendo sua própria família. O que mais poderia estar escondido sob as pétalas das flores? O que ela ainda não sabia? Dois mundos estavam prestes a colidir. E neste momento, Clara sentiu que seu mundo poderia desabar, tudo ao mesmo tempo. A mente girava. Ela tinha que descobrir a verdade. Mas o que isso significaria para todos eles? A única certeza que tinha era que muitos segredos e mentiras estavam à espreita, prontos para serem descobertos. Clara não sabia mais o que pensar. O homem que apareceu, com aquele olhar ameaçador, parecia representar uma tempestade prestes a se formar. "Quem é você?" Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. O ambiente em torno dela girava. O murmúrio da multidão soava distante, como se tudo estivesse se desfazendo. "Você não sabe, não é?"
Ele olhou para Rafael, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você, menino, nunca deveria ter voltado. Essa cidade não é seu lar. As palavras dele eram como garras afiadas, e um arrepio percorreu a espinha de Clara. Rafael franziu a testa, claramente confuso. O que você quer dizer com isso? Quem é você e o que sabe sobre mim? Ele se aproximou de Clara buscando proteção, mas o homem se virou, uma alegria maligna em seu olhar. Ah, você realmente não sabe? E eu pensei que uma florista tão especial tivesse acesso aos segredos da sua própria vida. A voz dele ressoou, cada sílaba pesando como uma pedra. Clara olhou para Rafael, seus olhos cheios de perguntas. Segredos? Que segredos? O que está acontecendo? Sua voz era um fio de desespero. A multidão estava em silêncio, todos os olhares fixos na cena. O que estava acontecendo ali era maior do que podiam imaginar. Júlio! Clara murmurou, lembrando-se do irmão. O garoto ainda estava ali, pálido e inquieto. Ele nunca deveria ter visto o pai. Mas o homem agora se voltou para o pequeno. E você? Deixem ele sair! Você não devia ter dito nada. Sabia que isso só o machucaria mais? A tensão crescia. Parecia que a qualquer momento uma explosão poderia acontecer. Quem é você, afinal? Rafael perguntou. O tom desafiador, mas com um tremor na voz. Sou alguém que conhece a verdade. Alguém que viu o que você fez. Ele fez uma pausa, o olhar cheirando a veneno. Vocês dois têm mais em comum do que imaginam, e a verdade vai doer. O eco das palavras dele ressoou como um sino. Clara sentiu uma onda de pânico. O que você quer dizer? O que aconteceu entre nós? Você não faz ideia, não é? Talvez se suas flores falassem, você saberia. O homem riu, um som frio que parecia sugar a vida da multidão. Clara não sabia se deveria se afastar ou se manter firme ao lado de Rafael. Chega! Se você tem algo para dizer, diga logo. Rafael se aproximou, desafiador. Mas o homem apenas sorriu ominosamente. Prepare-se para conhecer o verdadeiro passado. E pai de Júlio não desapareceu. Ele estava aqui como sempre esteve. E você, ele olhou para o outro lado, seus olhos espivando-se em direção a Clara. Você tem o que ele tanto queria. E isso pode destruir tudo. A multidão começou a agitar-se. Clara e Rafael trocaram olhares furiosos e confusos, a adrenalina pulsando em suas veias. A sensação de terra se movendo sob seus pés se intensificava. O homem continuou. As flores da sua loja não são simples flores. Elas têm uma história e um destino, assim como vocês. Como assim um destino? Clara perguntou, tomando fôlego, a cabeça girando. Era muito para processar. Vocês estão ligados por um passado que nem mesmo imaginam. Júlio viu o pai por uma razão. Ele está tentando avisá-los. A verdade está mais perto do que pensam. E eu estou aqui para garantir que ela venha à tona, custe o que custar. E então, como se a tensão explodisse em um único segundo, a multidão começava a murmurar de novo. Olhares de dúvida, de pânico, de curiosidade. Clara sentiu como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. Não! O que você está dizendo? Ela estava praticamente gritando desesperada. Nesse instante, um grito cortou o ar. Clara virou-se rapidamente, e tudo se tornou um borrão. Júlio estava em pé, com o olhar horrorizado. Ele está aqui, Clara! O papai está vindo de novo! Um silêncio gélido se estabeleceu. O homem olhou, a expressão serena se transformando em medo. O olhar dele vacilou por um instante. E Clara entendeu que algo sombrio estava prestes a se revelar. O coração dela disparou.
O que mais poderia acontecer? Que segredo devastador estava prestes a emergir das sombras, colocando tudo que acreditava em questão. No fundo, sabia que a verdade nunca havia estado tão perto e tão ameaçadora. Clara mal conseguia respirar. As palavras de Júlio sobre o pai que desaparecera criaram um eco insuportável em sua mente. Ela olhou para Rafael, que também estava confuso. O homem que lançara a bomba ainda permanecia ali, uma sombra ameaçadora. Mas a atenção de Clara estava fixada em seu irmão. O que ele realmente viu? O que tudo isso significava? Júlio, a voz dela tremia. O que você quer dizer com ele está vindo? Mas o garoto parecia perdido em um mundo distante. A expressão em seu rosto mudando de medo para uma espécie de alívio. Ele me disse que eu não devia ter medo. Clara, ele está aqui para nos ajudar. A multidão estava inquieta, murmúrios preenchendo o ar. Esse garoto não sabe do que está falando. Alguém gritou, interrompendo o silêncio tenso. Os olhares se voltaram para o estranho que havia aparecido. Ele parecia se divertir, mais como um diretor de teatro do que um homem com algo a dizer. Viu? Ele disse para a plateia, com um sorriso irônico. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Esse menino pode ser o que vai escancarar todo o passado escondido. As palavras reverberaram como trovão. Clara sentiu os músculos se tensionarem. Chega! O que você quer? Ela gritou, sua voz ecoando como um grito de guerra. O homem apenas riu. Quero que descubram a verdade. Seu pai... Ele fez uma pausa, mantendo todos em suspense. Seu pai é muito mais do que um homem desaparecido. Ele fez escolhas. E você, Clara, você tem algo que ele sempre desejou. Você pode mudar tudo. Clara recuou. Mudança? O que ele queria dizer? Nesse instante, uma luz apareceu à distância, um farol na escuridão. Sirenes soavam como um lamento distante. Mas não era isso que estava atraindo a atenção de todos. Era outra presença. Clara virou-se e ali estava ele, o homem que Júlio dissera que estava vindo. Alto, com uma aura magnífica, parecia saído de um dos seus sonhos, seu próprio pai. Ela piscou, seu coração dando um salto, mas a imagem falhou, como um quadro em movimento. Ele estava mais velho, claro, mas o mesmo olhar penetrante, uma mistura de amor e dor. Clara! Sua voz soou triste, uma melodia familiar e distante. Júlio começava a avançar em direção a ele, os olhos brilhando. Papai, você voltou! Clara agarrou o braço dele, mas a conexão estava tão distante. Não, isso não pode ser real! Clara, eu nunca quis que você sofresse, ele disse, sua voz agora ecoando na brisa. Mas algo não parecia certo. O homem que estava com Clara, o estranho, observava, satisfeito. Ah, isso é apenas o começo, minha querida, ele comentou com um leve sorriso. Seu pai pode ser tudo o que você deseja, ou tudo o que teme. Com um movimento rápido, o homem se virou para Júlio, sua expressão mudando radicalmente. Mas precisão, hein, pequeno? Isso não é um conto de fadas. Quando ele vem, vem com verdades que você nunca sonhou. A multidão começou a se agitar. Clara não sabia mais o que fazer. Júlio olhava para o pai com os olhos brilhando. Mas mesmo assim, ela sentiu uma nuvem de dúvida se formando. Papai, você me prometeu que voltaria. Júlio. A voz do homem soou hesitante, um eco dessa ligação familiar que parecia desmoronar. Eu deixo, pai. Eu não posso ficar. Há coisas que você ainda não sabe. E nesse momento, a atmosfera mudou. Clara notou a tensão, o peso das palavras caindo no ar.
As flores ao redor pareciam murchar. O aroma do mar já não era doce. Cada rosto na multidão exibia um misto de perplexidade e medo. E o homem que fez a revelação não parava de sorrir. Estou apenas aqui para lhe mostrar, Clara, o verdadeiro laço entre você e seu pai, e como isso envolve Rafael. Sim, ele pertence a esse mundo, mesmo que nem ele saiba disso. O mundo de Clara começou a ruir. O assombro no olhar de Rafael era palpável. Ele se virou para olhar para ela, sem absolutamente nada do que responder. O que isso significa, Clara? Ele perguntou em um sussurro, a voz trêmula. Eu não sei, ela admitiu, sua respiração acelerada. Mas se tudo isso é verdade, talvez nós estejamos presos em algo muito maior. Um raio iluminou o céu, e a multidão estava em frenesi, todos falando, levantando as mãos como se buscassem respostas entre as estrelas. Clara agarrou a mão de Rafael, a sua verdade ainda nublada pelas incertezas. O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? O que Júlia realmente viu, se seu pai estava mesmo diante deles? E, para aquela noite, Clara teve certeza de que a flor mais bonita muitas vezes era a que mais tinha espinhos. Clara não sabia mais o que pensar. O pai que todos acreditavam ter desaparecido estava ali, à vista de todos. E cada palavra vazava incertezas. Ela trancou a respiração ao olhar nos olhos do homem que antes era apenas uma lembrança distante, composta de memórias borradas. Você não pode estar aqui! Ela gaguejou, o nó na garganta crescendo. A multidão mergulhava cada vez mais em murmúrio. Clara! O pai a chamou, sua voz um eco familiar, mas marcada por uma estranheza que fez seu coração disparar. Eu voltei para explicar, para proteger você e Júlio. Proteger? Rafael cortou, a tensão em sua voz crescente. Proteger de quê? Ele se aproximou de Clara, sentado no fio de se tornar seu escudo. A pressão ao seu redor era quase sufocante. Existem forças maiores em jogo. O passado não é tão simples quanto você imagina. O homem disse. Cada sílaba dele era como uma porta se abrindo para um abismo profundo. Clara viu a expressão no rosto de Júlio mudar, de esperança para temor. Você precisa ouvir o que eu não consegui dizer. O que está acontecendo? Clara exigiu, tomando coragem. Era hora de encarar a realidade, mesmo que tivesse que desenterrar verdades dolorosas. Mas o homem hesitou, relutante, como se estivesse decidindo se deveria dar o próximo passo. A multidão começou a murmurar, cada voz um eco de ceticismo e medo. Ele é um homem do passado. Não confiem nele, alguém gritou. O clima de tensão apertava como uma mão em seu peito. Clara virou-se para olhar Rafael, que a observava com preocupação e um toque de desconfiança. Você diz que está aqui para ajudar, então basta falar a verdade. O que tem a ver com as flores? O que mais não sabemos? Disse Rafael, seu tom desafiador. Clara sentiu um impulso de alinhamento entre eles, como se juntos pudessem enfrentar a tempestade que se aproximava. Foi então que o homem se lançou à frente, drenando a energia da cena. As flores têm poder, Clara. E o que você guarda junto a elas é um segredo que pode despedaçar sua família. Ele estava próximo, seu olhar perfurante como uma agulha. Você não pode ignorar. A verdade, Clara, é que você não é apenas uma florista. Seu sangue carrega a história de um legado escondido. Você é a chave. O que ele disse? Júlio estava paralisado, os olhos arregalados.
enquanto Rafael se movia um passo à frente, inquieto. Não, não pode ser, ele murmurou, a confusão tomando conta. E então, a cena tomou um rumo sombrio. Uma explosão de luz brilhou à distância. Um carro parou abruptamente, seus faróis iluminando a noite como um farol, advertindo sobre perigos iminentes. Uma figura conhecida saiu do veículo e o coração de Clara parou. Era Helena, a amiga de Clara, correndo em direção a eles. O rosto pálido e os olhos arregalados. Clara, você precisa parar! Você não sabe o que está fazendo! Ela gritou, e seu tom tinha uma urgência que arrepiava. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Não deixe esse homem te enganar. A multidão estava em frenesi. O que ela quer dizer? A voz de alguém cortou a agitação, mas Clara não conseguia processar. O pai sorriu como se soubesse mais do que revelara. Mas os olhos da amiga, cheios de pavor, apenas alimentavam sua angústia. Helena, o que está acontecendo? Clara questionou confusa, as emoções emaranhadas. Você sabe a verdade? O que mais está escondido? Nesse momento, a tensão disparou. O homem que afirmava ser seu pai rangia com a mandíbula. Isso não é o que você pensa. Mas Helena interrompeu. Pelo amor de Deus, Clara! Ele não é quem você pensa. Ele é... Uma luz relampejou de novo, e algo se rompeu em um estalo ensurdecedor. O tempo pareceu desacelerar, e então, como se a realidade tivesse se transformado, a figura do homem se desfez em fumaça, revelando uma silhueta ígnea e transformadora. Uma mulher, alta e imponente, que emergia de vários quadrados de luz. Todos os segredos finalmente estão aqui. A voz da mulher era mais grave e calorosa, envolvendo tudo ao redor. Clara não consegue compreender. Eu sou quem você realmente procura. É hora de tudo se revelar. Os gritos da multidão dispararam novamente, levando Clara ao desespero. Quem era essa mulher? E como seu pai se transformou em algo que nem mesmo ela conseguia reconhecer? A clareza da cabeça, o feixe de luz piscando, quase a ofuscava. Clara precisa descobrir o que as flores realmente representam e como sua vida e a de todos ao seu redor se entrelaçam com o que está por vir. As palavras da mulher ecoaram, e cada sílaba caía como chuva em um solo árido. A corrente de segredos e revelações parecia se despedaçar sobre ela. Clara sentia a urgência, a dor de um futuro desconhecido, levando a questionar cada escolha feita até ali. Assim, enquanto a tempestade explodia ao redor, Clara teve certeza de que tudo o que pensava saber ia além da compreensão. E no fundo da noite, entre as flores e os gritos da multidão, a única pergunta que restava era: quem eram realmente as pessoas ao seu redor? Clara estava paralisada, tomada por um turbilhão de emoções. O homem que se apresentou como seu pai tinha acabado de chegar com suas verdades sombrias. E agora, Helena, em sua corrida frenética, havia jogado mais lenha na fogueira. Clara, você não sabe o que está fazendo. Ela estava ofegante, sombras de pânico cruzando o seu rosto. Por favor, diga logo o que está acontecendo. Clara tinha que saber, seu coração batia com força. O homem que afirmava ser seu pai tinha um olhar que passava de amoroso a sombrio a cada segundo. Ele parecia prestes a se desfazer. Helena, eu sei que você tem suas razões, mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Clara gritou, a frustração transbordando. Júlio, confuso e assustado, olha, você pode estar colocando toda a sua vida em risco. Helena insistiu, desesperada. A multidão em torno deles, que antes apenas assistia, começava a murmurar, a tensão aumentando. Cada olhar parecia mais desconfiado, mais ansioso. O homem de repente se virou,
e, com um golpe de mão, fez um gesto dramático. A verdade não pode ser contida por rumores ou dúvidas. É hora de revelar quem realmente somos e o que viemos fazer aqui. Nesse momento, algo começou a brilhar nas mãos dele. Era uma caixa de madeira antiga, finamente trabalhada, que ele abriu com um crick sutil. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Dentro da caixa estavam flores secas, desbotadas pelo tempo, o mesmo tipo de flores que ela usava em suas arrumações. Essas flores, elas não são comuns. O homem continuou, a voz soando mais intensa. Elas guardam segredos, histórias. Elas são o que liga você a mim. Antes que Clara pudesse processar, Júlio se adiantou, apontando para a caixa. Eu vi essas flores, papai! Eu vi! O queixo de Clara caiu. Como Júlio sabia? O que mais ele estava ocultando? A mulher que havia surgido se colocou ao lado do homem. Sua presença imponente. Clara, você precisa entender. Essas flores são parte de um legado em que você e seu irmão estão muito mais envolvidos do que imaginam. Legado? Rafael questionou, seu olhar alternando entre Clara e o homem. Que tipo de legado? A multidão começou a murmurar novamente, a ansiedade crescendo. E como se aquela pergunta tivesse desencadeado algo, uma explosão de luz irrompeu da caixa. Clara ouviu o grito de Júlio enquanto uma sombra se materializava diante deles. Uma figura familiar e aterrorizante. Era o homem que eles tinham pensado estar morto. A expressão dele era de profundo sofrimento, e os olhos de Júlio se arregalaram de compreensão. Júlio, não acredito que você está aqui! A figura falou com uma voz tremida. O choque fez Clara cambalear. O homem de antes, que se dizia seu pai, passou a ser apenas um espectador nessa cena cada vez mais confusa. Quem é ele? Clara sussurrou, com a mente correndo em busca de respostas. O seu verdadeiro pai. A mulher rezou automaticamente, seu olhar cheio de uma tristeza profunda. A verdade pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. E ele tem algo a lhe dizer, a todos vocês. Com um movimento rápido, a figura se virou e piscou, como se quisesse deixar algo claro para Clara. Você não pode escapar da verdade que corre em seu sangue. Você é herdeira de um poder que poucos conhecem. Aura! O homem que inicialmente se apresentou como pai de Clara gritou, sua voz tremendo. Não revele isso agora! A força das palavras dele trouxe um silêncio instantâneo, e todos na multidão prenderam a respiração. O que estava acontecendo? O que cada um deles tinha a ver com isso? Os rostos se entrelaçavam em confusão e temor. Clara estava em um labirinto de descobertas, sem saber a direção a seguir. Uma sensação de claustrofobia a envolveu. Por favor, Clara, a figura implorou. É sobre você e sobre as flores. A verdade é que você não é apenas uma florista. Você é a guardiã de um legado ancestral. E agora, todos eles vão atrás de você. Um grito irrompeu da multidão, e isso desencadeou uma corrida frenética. Clara poderia sentir o mundo desmoronando ao seu redor. As flores estavam no centro de um mistério tão profundo, algo que ultrapassava seu entendimento mais básico. E enquanto seus olhos se arregalavam de descrença, ela percebeu que sua vida mudara para sempre. Agora, não apenas um passado sombrio revoltava-se diante dela, mas também o peso de um futuro incerto se aproximava. E a única coisa que ela poderia fazer era enfrentar a verdade. Embora estivesse cercada por segredos, Clara sabia que essa jornada apenas começava. E o que mais viria por aí? Clara estava paralisada, tomada por um turbilhão de emoções. O homem que se apresentou como seu pai
tinha acabado de chegar com suas verdades sombrias, e agora, Helena, em sua corrida frenética, havia jogado mais lenha na fogueira. Clara, você não sabe o que está fazendo. Ela estava ofegante, sombras de pânico cruzando seu rosto. Por favor, diga logo o que está acontecendo. Clara tinha que saber. Seu coração batia com força. O homem que afirmava ser seu pai tinha um olhar que passava de amoroso a sombrio a cada segundo. Ele parecia prestes a se desfazer. Helena, eu sei que você tem suas razões, mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Clara gritou, a frustração transbordando. Júlio, confuso e assustado, olhava para os adultos com os olhos arregalados. Não, Clara. Você pode estar colocando toda a sua vida em risco. Helena insistiu desesperada. A multidão em torno deles, que antes apenas assistia, começava a murmurar, a tensão aumentando. Cada olhar parecia mais desconfiado, mais ansioso. O homem de repente se virou e com um gol e de mão fez um gesto dramático. A verdade não pode ser contida por rumores ou dúvidas. É hora de revelar quem realmente somos e o que viemos fazer aqui. Nesse momento, algo começou a brilhar nas mãos dele. Era uma caixa de madeira antiga, finamente trabalhada, que ele abriu com um crick sutil. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Dentro da caixa estavam flores secas, desbotadas pelo tempo. O mesmo tipo de flores que ela usava em suas arrumações. Essas flores, elas não são comuns. O homem continuou, a voz soando mais intensa. Elas guardam segredos, histórias. Elas são o que liga você a mim. Antes que Clara pudesse processar, Júlio se adiantou, apontando para a caixa. Eu vi essas flores, papai! Eu vi! O queixo de Clara caiu. Como Júlio sabia o que mais ele estava ocultando? A mulher que havia surgido se colocou ao lado do homem. Sua presença imponente. Clara, você precisa entender. Essas flores são parte de um legado em que você e seu irmão estão muito mais envolvidos do que imaginam. Legado? Rafael questionou, seu olhar alternando entre Clara e o homem. Que tipo de legado? A multidão começou a murmurar novamente, a ansiedade crescendo. E como se aquela pergunta tivesse desencadeado algo, uma explosão de luz irrompeu da caixa. Clara ouviu o grito de Júlio enquanto uma sombra se materializava diante deles. Uma figura familiar e aterrorizante. Era o homem que eles tinham pensado estar morto. A expressão dele era de profundo sofrimento. E os olhos de Júlio se arregalaram de compreensão. Júlio, não acredito que você está aqui! A figura falou com uma voz tremida. O choque fez Clara cambalear. O homem de antes, que se dizia seu pai, passou a ser apenas um espectador nessa cena cada vez mais confusa. Quem é ele? Clara sussurrou, com a mente correndo em busca de respostas. O seu verdadeiro pai! A mulher rezou automaticamente, seu olhar cheio de uma tristeza profunda. A verdade pairava no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Ele tem algo a lhe dizer a todos vocês. Com um movimento rápido, a figura se virou e piscou, como se quisesse deixar algo claro para Clara. Você não pode escapar da verdade que corre em seu sangue. Você é herdeira de um poder que poucos conhecem. Aura! O homem que inicialmente se apresentou como pai de Clara gritou, sua voz tremendo. Não, não revele isso agora! A força das palavras dele trouxe um silêncio instantâneo e todos na multidão prenderam a respiração. O que estava acontecendo? O que cada um deles tinha a ver com isso? Os rostos se entrelaçavam em confusão e temor. Clara estava em um labirinto de descobertas, sem saber a direção a seguir. Uma sensação de claustrofobia a envolveu. Por favor, Clara, a figura implorou.
é sobre você e sobre as flores. A verdade é que você não é apenas uma florista. Você é a guardiã de um legado ancestral. E agora, todos eles vão atrás de você. Um grito irrompeu da multidão, e isso desencadeou uma corrida frenética. Clara poderia sentir o mundo desmoronando ao seu redor. As flores estavam no centro de um mistério tão profundo, algo que ultrapassava seu entendimento mais básico. E enquanto seus olhos se arregalavam de descrença, ela percebeu que sua vida mudara para sempre. Agora, não apenas um passado sombrio revoltava-se diante dela, mas também o peso de um futuro incerto se aproximava. E a única coisa que ela poderia fazer era enfrentar a verdade. Embora estivesse cercada por segredos, Clara sabia que essa jornada apenas começava. E o que mais viria por aí? Nesse momento, um grito cortou o ar, reverberando com ansiedade. Clara, cuidado! Rafael gritou. Mas será tarde demais! A figura do homem começou a dissolver-se em fumaça, cada fragmento se espalhando como se estivesse sendo levado pelo vento. Clara piscou, perplexa, enquanto a mulher ao lado dele reagiu. Não! Ela lançou-se à frente, mas a fumaça já a envolvia. Clara não conseguia mover os pés. A multidão estava em pânico. As vozes se misturando. Júlio, fique perto de mim! Ela berrou, já tendo perdido de vista a figura que poderia ser seu pai. Então, tudo começou a tremer. Aproveitando o caos, um raio atingiu o chão próximo, e a imagem daquela figura famosa começou a transformar-se novamente. Clara viu Rafael se afastando, as feições dele agora distorcidas pela confusão e medo. O que está acontecendo? Ele gritou, o desespero invadindo seu tom, enquanto as pessoas corriam para longe. Desse jeito, você não pode entender, gritou Helena, mas era tarde. Os segredos estavam escapando, e a box onde estavam as flores começou a brilhar de novo. Clara via referência a seu nome ali. E a última coisa que ela lembrou foi o que pareceu ser um eco. Um último aviso, antes que tudo sumisse em um clarão ofuscante. Seus olhos se fecharam. As pétalas das flores começaram a dançar no ar. Uma dança frenética, e um novo som ecoou. Um rugido profundo que fazia eco pelos ossos de todo ao redor. E Clara, presa entre mundos, apenas pensou. O que mais eu não sei? Clara estava paralisada, tomada por um turbilhão de emoções. O homem que se apresentou como seu pai tinha acabado de chegar com suas verdades sombrias. E agora, Helena, em sua corrida frenética, havia jogado mais lenha na fogueira. Clara, você não sabe o que está fazendo! Ela estava ofegante. Sombras de pânico. Por favor, diga logo o que está acontecendo. Clara tinha que saber. Seu coração batia com força. O homem que afirmava ser seu pai tinha um olhar que passava de amoroso a sombrio a cada segundo. Ele parecia prestes a se desfazer. Helena, eu sei que você tem suas razões, mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Clara gritou, a frustração transbordando. Júlio, confuso e assustado, olhava para os adultos com os olhos arregalados. Não, Clara, você pode estar colocando toda a sua vida em risco. Helena insistiu, desesperada. A multidão em torno deles, que antes apenas assistia, começava a murmurar, a tensão aumentando. Cada olhar parecia mais desconfiado, mais ansioso. O homem de repente se virou e, com um golpe de mão, fez um gesto dramático. A verdade não pode ser contida por rumores ou dúvidas. É hora de revelar quem realmente somos e o que viemos fazer aqui. Nesse momento, algo começou a brilhar nas mãos dele. Era uma caixa de madeira antiga, finamente trabalhada, que ele abria com um creak sutil.
Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Dentro da caixa estavam flores secas, desbotadas pelo tempo. O mesmo tipo de flores que ela usava em suas arrumações. Essas flores, elas não são comuns, o homem continuou, a voz soando mais intensa. Elas guardam segredos, histórias. Elas são o que liga você a mim. Antes que Clara pudesse processar, Júlio se adiantou, apontando para a caixa. Eu vi essas flores, papai, eu vi! O queixo de Clara caiu. Como Júlio sabia? O que mais ele estava ocultando? A mulher que havia surgido se colocou ao lado do homem. Sua presença imponente. Clara, você precisa entender. Essas flores são parte de um legado em que você e seu irmão estão muito mais envolvidos do que imaginam. Legado? Rafael questionou, seu olhar alternando entre Clara e o homem. Que tipo de legado? A multidão começou a murmurar novamente, a ansiedade crescendo. E, como se aquela pergunta tivesse desencadeado algo, uma explosão de luz irrompeu da caixa. Clara ouviu o grito de Júlio enquanto uma sombra se materializava diante deles. Uma figura familiar e aterrorizante. Era o homem que eles tinham pensado estar morto. A expressão dele era de profundo sofrimento, e os olhos de Júlio se arregalaram de compreensão. Júlio, não acredito que você está aqui. A figura falou com uma voz tremida. O choque fez Clara cambalear. O homem de antes, que se dizia seu pai, passou a ser apenas um espectador nessa cena, cada vez mais confusa. Quem é ele? Clara sussurrou, com a mente correndo em busca de respostas. O seu verdadeiro pai, a mulher rezou automaticamente, seu olhar cheio de uma tristeza profunda. A verdade pairava no ar, como uma tempestade prestes a explodir. E ele tem algo a lhe dizer, a todos vocês. Com um movimento rápido, a figura se virou e piscou, como se quisesse deixar algo claro para Clara. Você não pode escapar da verdade que corre em seu sangue. Você é herdeira de um poder que poucos conhecem. Aura! O homem que inicialmente se apresentou como pai de Clara gritou, sua voz tremendo. Não revele isso agora! A força das palavras dele trouxe o silêncio instantâneo e todos na multidão prenderam a respiração. O que estava acontecendo? O que cada um deles tinha a ver com isso? Os rostos se entrelaçavam em confusão e temor. Clara estava num labirinto de descoberta, sem saber a direção a seguir. Uma sensação de claustrofobia a envolveu. Por favor, Clara, a figura implorou. É sobre você e sobre as flores. A verdade é que, você não é apenas uma florista. Você é a guardiã de um legado ancestral e agora, todos eles vão atrás de você. Um grito irrompeu da multidão, e isso desencadeou uma corrida frenética. Clara poderia sentir o mundo desmoronando ao seu redor. As flores estavam no centro de um mistério tão profundo, algo que ultrapassava seu entendimento mais básico. E enquanto seus olhos se arregalavam de descrença, ela percebeu que sua vida mudara para sempre. Agora, não apenas um passado sombrio revoltava-se diante dela, mas também o peso de um futuro incerto se aproximava. E a única coisa que ela poderia fazer era enfrentar a verdade. Embora estivesse cercada por segredos, Clara sabia que essa jornada apenas começava. E o que mais viria por aí? Então, em meio ao caos, a mulher que já havia falado se virou abruptamente para o homem que supostamente era o pai de Clara. Você não deveria ter voltado. Isso pode arruinar tudo. A voz dela... O homem gaguejou. Mas eu precisava ver você e Clara novamente. Não tinha escolha. Enquanto falava, sua expressão se transformou em algo sombrio.
Não tinha escolha, a mulher gritou, e então algo estourou, uma faísca no ar. O chão tremeu debaixo deles. As flores ao redor começaram a brilhar com uma luz intensa, e Clara sentiu uma onda de energia como nunca antes. Não é apenas luz, era algo pulsante, algo que estava vivo. Você não é só uma florista. O homem, que se dizia pai de Clara, gritou, seus olhos agora escurecendo, como se a verdade que ele tanto temia estivesse finalmente à vista. Você é uma das últimas guardiãs, e eu sou o seu inimigo. As palavras saíram como uma bomba, ecoando na mente de Clara. O que ele acabara de dizer deixou sua cabeça girando. A multidão gaspou, sussurros de espanto começaram a circular. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, mas a voz dele parecia distante, quase como se tudo ao redor estivesse ofuscando. Vocês não entendem. Existem forças que buscam garantir que esse legado se extinga. Ele é real, e eles farão qualquer coisa para acabar com você, Clara. A verdade pesada caiu como um peso em cima dela. Clara, em choque, buscou por respostas em meio à confusão. Aquela revelação fez o ar ficar pesado. A mulher se virou para Clara. Você deve escolher lado, Clara. Ao lado dele ou ao meu? Uma escolha que afetará o futuro de todos nós. Isso soou como um eco profundo, e a atmosfera estava saturada de urgência. Mas eu não quero escolher. Eu só quero proteger minha família. Clara gritou, a voz cheia de emoção. E ali, entre gritos e murmúrios, um novo caos se formou. Clara teve certeza de que aquela não era apenas uma escolha entre ela e o homem que se dizia pai, mas entre o passado e um futuro que lhe era estranho e aterrorizante. A única coisa que restava era se arriscar. E enquanto o mundo ao seu redor desabava, o próximo passo parecia incerto, mas era tudo o que restava para ela. E se eu falhar? Ela pensou. E enquanto o poder e a culpa se entrelaçavam em seu coração, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara sentiu que o chão se desfazia sob seus pés. As palavras do homem, que afirmava ser seu pai, ecoavam como um trovão em sua mente. Guardião? O que isso significa? Um nó se formou na garganta dela, enquanto a multidão se agitava apreensiva e curiosa. Clara! Júlio gritou, trazendo-a de volta à realidade. Ele estava ao seu lado, os olhos fixos em sua mãe, buscando proteção. O que vai acontecer com a gente? O medo na voz dele ressoava profundo. Clara sentiu seu coração apertar. Por favor, não façam nada! Ela olhou para o pai, mas a expressão dele se retorcia de conflito. Essa verdade! O que você quer dizer com isso? Clara começou a sentir que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. Nesse instante, a mulher do passado, aura radiante, avançou. Se você escolher o legado, você não apenas se tornará uma florista. Uma pausa dramática. Yu será uma protetora, mas isso vem com um preço. Você entenderá que seu poder está ligado a tudo que ama. Clara olhou para Rafael, que estava ao seu lado inquieto. Você está disposto a isso? Para enfrentar qualquer coisa, se isso significar proteger a Clara e Júlio? Sim, ele respondeu, a voz cheia de determinação. A multidão ainda estava em silêncio, presa entre a desconfiança e a expectativa. Então agora é hora! Gritou o homem que se dizia seu pai. Escolha e prepare-se, Clara. O seu caminho começa aqui. Clara respirou fundo. Ela olhou nos olhos de Júlio e Rafael, sentindo uma onda de determinação. Eu escolho proteger minha família. As palavras saíram como um grito, e nesse instante, algo dentro dela se acendeu. A energia ao redor mudou. As flores da caixa começaram a brilhar ainda mais intensamente.
e a multidão observou em estado de choque. Isso é nosso! Júlio gritou, estendendo a mão. Clara pegou a dele, unindo forças. O homem, agora com um semblante mais sombrio, olhou assustado. Não sabia que você tinha tanta força, Clara. Sua voz tremia e a aura ao redor se contorceu, como se estivesse enfrentando uma tempestade interna. Vamos enfrentar isso juntos, Clara falou, o coração transbordando de confiança. E assim, diante de todos, a luz que emanava das flores formou uma ponte sutil entre os três. A energia pulsava, e Clara sentiu como se os laços entre eles se fortalecessem. O poder das flores é seu, Clara! A mulher exclamou, sua voz agora ressoando com força e autenticidade. Com um último olhar para o homem em sua frente, Clara disse, se você realmente é meu pai, vai deixar meu passado em paz. Tenho que seguir em frente. O homem pareceu hesitar por um momento, um lampejo de emoção em seu olhar. A luz se intensificou. E em um piscar de olhos, a figura dele começou a se desvanecer. Eu sou o que você precisa deixar para trás, Clara. A nova era começa agora. Com isso, ele desapareceu em um flash. Silêncio. O cheiro das flores encheu o ar como um perfume doce, e a multidão finalmente respirou aliviada. Clara segurou a mão de Júlio forte, um sorriso brotando de seu coração. Vamos seguir em frente, juntos, disse Clara, a emoção transbordando. Olhando para Rafael, viu a mesma determinação brilhar em seus olhos. Mas um novo eco ressoou na mente de Clara. Existiriam mais segredos a revelar? O que poderia vir a seguir? Nesse instante, uma onda de incerteza recaiu sobre ela. Mas a luz do futuro parecia promissora. E enquanto a luz das flores continuava a brilhar, Clara sentiu que, apesar de tudo, o caminho estava apenas começando. Não perca essa energia. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Escreve já, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.